esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Olá, estamos entrando em 2014. E em 2014 vou mostrar 2 programas que nós fizemos em 2013, que foi A Venda do Zé, registrada na cidade de Botucatu, onde mostra as tradições, como que viviam o povo de antigamente. E logo em seguida nós vamos retratar a história da ferrovia, contada por senhor Paulo Bonomi, uma pessoa carismática de nossa cidade que conta e relembra tudo isso para vocês. Hoje o programa Memórias Botucatu parece que está um pouquinho diferente, né? Mas não tá não, eu tô aqui numa venda especial e você quer saber quem é o dono dessa venda? Por favor, o senhor pode vir aqui um pouquinho? Olha só, gente, é ele mesmo, Nenê Bueno. Nenê, que prazer, olha que alegria estar hoje aqui fazendo esse programa com você nessa venda maravilhosa. Você tá de parabéns, viu, Nenê? Então, Dani, é um resgate da cultura, é um resgate do antepassado nosso, é um resgate de toda a nossa tradição. Quando nós resolvemos montar essa venda, foi eu e o amigo Bentão, né, que teve essa ideia numa conversa de boteco. E aí a gente começou a lembrar coisas do passado, coisas maravilhosas, e de repente surgiu essa ideia tão significante. E aí a gente resolveu montar essa venda. Nenê, eu achei muito bacana também a homenagem que vocês fizeram para o Zé Piscinim. O Zé Piscinim, quando nós começamos a construir essa venda, o Zé Piscinim foi um baluarte e foi aquele propulsor de toda essa história. Ele ajudou a montar essa venda. Ele tinha carinho, todos os dias ele, o Márcio Gasparini e o Jair Oliveira, nós todos os dias a gente estávamos aqui construindo essa venda. Infelizmente, uma semana antes de inaugurar a venda, ele veio a falecer. Isso foi um fato negativo da nossa história. Então, essa venda é a venda dos caçadores de venda, porque nós temos um grupo, né, que resgata essa tradição. Nós temos por objetivo resgatar, não só em Botucatu, como em toda a região, buscar, visitar aquelas vendinhas antigas, aquele pessoal que ainda insiste em ter uma vendinha em qualquer localidade. Então a gente vai lá, visita, valoriza, leva os nossos cantores, leva a música cabocla, a verdadeira música raiz, a verdadeira música caipira. E com isso também levamos a culinária cabocla, que é uma polentinha, que é uma mandioca, que é um ovo cozido, que é o franguinho na panela, enfim, que é a comidinha de venda. É o que nós estamos fazendo aí hoje.
Nenê, eu queria pedir licença para entrar aí na venda com você, porque eu vi tanta coisa nessa venda e eu quero que você conte a história de um pouquinho de cada coisa. Você dá licença de eu entrar? Sem dúvida, tenho o maior prazer. Vamos lá. Olha só o que eu encontrei aqui. Eu não faço a mínima ideia do que é isso. Nenê, você pode me explicar? Bom, primeiramente eu tenho orgulho de apresentar um objeto como esse, que é uma máquina de cortar cabelo de antigamente, né? Para quem está assistindo nessa noite, nesse dia, essa máquina servia para cortar cabelo e todo mundo odiava essa máquina, porque essa máquina repuxava todos os cabelos. Era coisa horrível, mas infelizmente os barbeiros usavam isso daqui. E o meu pai, o Levi Barbeiro, que foi há 60 anos profissional em barbearia, ele usava essa máquina. E isso para mim é uma coisa que remete ao passado, que me traz uma história, me traz uma lembrança do meu pai e de muitos barbeiros que passaram por Botucatu. Então aqui está um objeto que quem vier de nossa venda vai ver. Não só esse, mas muitos objetos de barbeiro, não só de nossa cidade, como de todo o Brasil todo, né? Nenê, conta pra mim também a história aqui, ó, dessa água que passarinho não bebe. Essa é uma pinga prata, isso aqui é genuína de Botucatu. A pinga prata era dos Benfica, dos Vínculos, enfim, passou geração por geração. Quem é de Botucatu lembra muito dessa pinga. Por quê? Porque ela foi uma das maiores pingas, não só de Botucatu, como da região. Hoje nós vemos outras pingas aí, mas a verdadeira pinga para Botucatu e região, em todo o interior do estado de São Paulo, é a pinga prata. Poxa vida, que interessante. O que mais aqui? Ali atrás, aquele rolo de fumo. Nenê, isso daí acho que é quase assim, o pessoal não sabe muito bem o que é, né? Bom, isso daqui é um rolo de fumo que muita gente, né, a criançada de hoje não sabe o que é isso. O rolo de fumo é onde o caboclo sentava na venda e ele sentava nos calcanhares, ficava de cócoras. Hoje você não vê mais isso, não existe mais isso. Você não vê um moleque mais sentado de cócoras. E a pessoa sentava de cócoras, tranquilamente, cortava um pouquinho desse fumo e desembrulhava uma palha ou coisa parecida e colocava o fumo no meio. E aí fumava o seu cigarro de palha, contava suas histórias, proseava com o companheiro, e isso era horas e horas sentado no calcanhar, nos calcanhares, com um bom fuminho de corda. E era daqui que saía. Agora, um produto aqui de interesse das mulheres. Nenê, conta pra gente. Bom, nós temos aqui uma cera comeína. O pessoal, acho que é da década de 80, 70, 60, a Parquetina. Muita gente vai lembrar desse bonequinho na televisão. Ele que pulava sobre um assoalho e mostrava a cera. A cera era passada com escovão, que a molecada de hoje também não sabe. Aqui nós temos um escovão pendurado aí, ó. Então, muitas das crianças, muito das senhoras de casa, não existia enceradeira, que também já é um objeto ultrapassado, a enceradeira. E usava a cera parquetina e a famosa palha de aço, porque todas as casas antigamente era feito de assoalho. Então, para dar o brilho, tinha que passar o escovão, a palha de aço, e depois vinha a cera, e aí dava aquele brilho característico que todo mundo tinha. Quem tem lembrança vai saber, é lógico que pela televisão não dá, mas aquele cheirinho de cera, que é a coisa mais
maravilhosa do mundo. Para quem viveu essa época, vai lembrar no que eu estou falando. No meu caso, é cheiro de casa de vó. Sem dúvida, né? O soalho era aquele porão embaixo, o assoalho em cima e aquele cheirinho de cera todas as sexta-feiras, né? Que era a coisa mais maravilhosa do mundo. Conta pra mim, eu tô curiosíssima. O que seria isso? Isso aqui é um aparelho usado muito antigamente atrás, chama enxó. O enxó era usado para aparelhar a madeira, né? Então eles cortavam numa maneira rústica com esse aparelho aqui. Então as vigas e os caibros das casas antigamente eram feitos dessa maneira aqui, ó. Para você ver o trabalho que eles tinham. A exemplo do dia de hoje, que existe motosserra e serra mais. E aqui nós temos outro objeto que eu ganhei do meu irmão Zé Levi, e o Silvinho também nos deu outro. Isso daqui é uma plaina que servia para aplainar, e ele tem o nome de galopa. A plaina é um objeto um objeto menor, né? E esse aqui é a verdadeira galopa. Olha o aparelho, você imagine quantos quilos tem isso daqui, tem mais de 10 quilos. Isso aqui servia para eles aplanarem as madeiras para a construção sair do jeito que são hoje e resistem ao tempo. Você haja visto que tem construções de 1800 do século XIX que resistem até hoje e era feito com esses objetos, a plana e o enxó. E você continua acompanhando as histórias dos caçadores de venda. Nesse momento você vai acompanhar aí a entrevista que eu fiz com o Bentão e vai saber os detalhes que ele contou pra gente. E agora eu estou ao lado do Bentão. Bentão, que vai contar pra gente um pouquinho mais sobre os caçadores de venda. Fala pra mim, Bentão, como que surgiu tudo isso dos caçadores de venda, esse grupo? De quem foi essa ideia? Olha, isso aconteceu no boteco. Eu e meu amigo Nenê, sentado, conversando, começamos a lembrar nossa infância, nossa juventude, que nós frequentávamos as vendas, né? Do Guarantã, do Monte Alegre. Eu, quando fui para Itaguaí, também lá tinha várias vendas, conseguimos. E começamos a matar a saudade conversando. E daí, o Nenê, com a sua inteligência, falou, vamos montar um grupo do pessoal que gosta de venda e vamos começar a frequentar a venda, vamos formar um grupo. Mas nós achávamos que esse grupo seria pequeno, 6, 7 pessoas, né? De repente, foi tomando um vulto, esse grupo. Hoje, eu acredito que temos mais de 100 adeptos dos caçadores de venda. E foi tudo por causa de um saudosismo, né, nosso, que começou uma simples conversa de boteco e nós criamos isso. O nosso grupo é duro de você falar todos os adjetivos que ele reúne. Eu diria reciprocidade, né? O acolhimento das pessoas, né? E o saudosismo, que é a maior parte. E isso nos deixa muito contente e se Deus quiser nós vamos aumentar bastante isso aí. Mas você já tinha alguém na família que teve uma venda ou realmente foi só... Não, apenas frequentador. Meu avô frequentou, meu pai frequentou, eu... Graças a Deus consegui frequentar também, né? Na época. E ainda existe bastante vendas ainda, nos dias de hoje.
E através do Facebook a gente começa a brincar com os caçadores de venda e vem convites de Minas, do Paraná, né, do estado de São Paulo mesmo, vários locais que existem vendas ainda, né, essas de madeira, é bem rústica mesmo, como essa que o Nenê fez aqui. E a gente devagarzinho vai se adequando e vamos visitar a maior parte delas. E qual das vendas que você já visitou que você achou que realmente assim é bem tradicional, bem conservadora? Qual delas? E me conta também se você chegou a comer algum doce, alguma coisa que te remeteu à lembrança, assim. Tá, olha, eu tenho com certeza, vou dizer que a venda que mais apresentou as características caipira, de antiga, tudo foi a de Arandu. Até onde teve uma reportagem na Globo, que o Chitãozinho e o Chororó gravaram um disco lá em Arandu, na venda de madeira. Hoje nós temos várias fotos, que nós fomos lá e tiramos as fotos na mesma posição que eles tiraram, né? Essa foi mas qual foi a sua segunda pergunta? Eu não lembro. Se nessas vendas você encontrou algum docinho típico? Lá tinha o suspiro antigo, aquele cheio de bolinha em cima, né? Aquelas bolinhas coloridas. E olha, a mortadela com limão rosa é muito bom. Você tomar com cerveja ou até com guaraná, é o que eu mais me lembro. E sei lá, é o carinho que esse povo trata a gente, né? Desses locais. E isso vai acalentar a gente para muito tempo ainda e fazer muito mais ainda. E eles continuam ainda naquele sistema de cadernetinha, tudo? Sim, confia em todo mundo, né? A confiança é grande, você só acerta. No nosso caso não é, né, que vai acertar com a lavoura quando vai colher, que era a característica principal dessas vendas. Mas, pelo menos no final, todo mundo paga. Então vamos pagar e o pessoal confia na gente. Honrar o bigode, ó. O fio de bigode. E fala pra mim, quem quiser estar sabendo mais a respeito dos caçadores de venda através do Facebook, como o pessoal pode estar encontrando? Caçadores de venda, nós temos lá, né? Pode entrar também no Nenê Bueno, no Face Nenê, no Bentão Taguaí, que sou eu, mas está lá, Caçadores de Venda, consegue mais informações, inclusive todas as visitas que nós vamos fazer, que nós já temos agendada para o dia 2, nós vamos no Engenheiro Miller, fica próximo a Avaré, indo por Itatinga. Tem uma venda lá, parece-me que a dona chama Dona Rosa, e nós vamos lá visitá-la no dia 2. Que joia, muito obrigada, viu, Bentão, aqui pelas histórias. Eu que agradeço. E você continua acompanhando, porque tem muito mais história aqui no programa de hoje. Despedir é uma lembrança minha derradeira, é um versinho que eu nele escrevi. Mas eu sei passar esbarrando nele e a porteira bate pra avisar. Você não lembra que esse área aqui e nem sequer se lembra de olhar. E agora eu estou aqui com uma figuraça, italiano. Tudo bem, italiano? Eu tô bem, e vocês? Prazer em estar falando com vocês aqui na TV Alfa. Estou aqui para vocês, para contar alguma coisa da venda, das nossas histórias, das nossas idas e voltas dentro de uma venda. E esse italiano hoje é um programa muito especial, porque é a primeira vez que a venda que o Nenê Bueno construiu aqui, que vocês fizeram aqui na casa dele, está sendo mostrada. Fala um pouquinho para mim das recordações que essa venda aqui te remete nesse momento. Nossa, a gente que cresceu, que já tem uma certa... Não que sou velho, mas que a gente tem uma certa idade já. A gente lembra daquelas vendinhas de fim de vila, de fim de bairro, né? Como a gente tinha ali, eu sempre morei aqui no Lava Pés. A gente tinha a venda do Seu João, a venda do Cardoso. E isso aqui retrata tudo. Isso aqui vocês estão vendo aqui, retrata tudo o que era uma venda, né? Inclusive nas compras dos armazéns. Isso aqui é uma mistura de venda e armazém antigo, né? Então vem retratar pra gente e trazer muitas alegrias,
emoção ao estar aqui na sexta-feira, quando a gente se encontra aqui. Esse outro objeto aqui é um objeto até um tanto quanto antigo, talvez nem tanto antigo, mas fazia massa de macarrão. Muitos vão se lembrar de quantos as donas de casa faziam a massa de macarrão. Hoje você vai ao supermercado, compra o macarrão, né? Já prontinho, feito na hora, uma coisa. Mas antigamente as donas de casa tinham que, com sacrifício, fazer a massa e depois da massa passar por esse aparelho, e esse aparelho fazia o macarrão. É um objeto muito bacana na venda nossa aqui. Bom, essa é uma balança usada também no século XIX, que usavam esses pesos aqui, ó. Então colocava o produto aqui, vamos imaginar o seguinte, esse rolo de fumo. A pessoa chegava aqui, queria 10 quilos de fumo, por exemplo. E isso daqui são os objetos que ele ia equilibrando. Se é 10 quilos aqui, teria que dar 10 quilos lá. E esse prato aqui, ó, teria que bater aqui, ó. Quando tivesse alinhado aqui, daria 10 quilos lá e 10 quilos aqui. Um exemplo. Isso aqui é uma lata. Se vocês observarem, é uma lata de bolacha ou de biscoito, como preferirem. Olha, é interessante frisar que a lata hoje seria mais valiosa do que o biscoito que está dentro. Então os biscoitos vinham aqui, a bolacha, como queiram, e você vai ver que uma lata dessa hoje, artesanal, isso aqui vem da França, a caça das raposas, com uma foto dessa, eu acho que nunca mais vai existir isso no mundo. E mata uma curiosidade minha, Nenê, como que você conseguiu estar juntando todas essas peças? Então, isso são pessoas benevolentes que contribuem com a gente. A gente aqui ou ali compra algumas peças, mas a maioria das pessoas que vem aqui visitar-nos, gosta do que estão vendo, fala assim, gente, eu tenho lá um produto da minha sogra, eu tenho um produto dos meus avós, eu tenho um produto dos meus bisavós. Então 99% desse acervo que a gente tem é doação. Hoje, por exemplo, o Fernando da Botucatu Turismo, ele chegou aqui e falou assim, eu tenho uma caixa de crush, de madeira ainda. Hoje a crush não existe mais, nem as garrafas existem mais, ele tem a caixa. Então ele falou, vou trazer com maior alegria, o maior prazer. Isso eu achei maravilhoso. E cada um que vem aqui lembra de um avô, de uma avó que tem um ferro de passar roupa, daqueles de brasa, tem uma chaleira, tem um bule, enfim, acaba trazendo. E isso colabora com a cultura, colabora conosco. E essa venda nossa é interessante porque muitas entidades assistenciais vêm nos visitar e a gente pode passar esse conhecimento a essas pessoas que vêm aqui. As escolas estão vindo aqui nos visitar. As crianças estão vendo que se hoje existe computador, porque alguém lá no passado construiu essa nossa história. Então, um trabalho duro, rústico do jeito que é, do jeito que foi, né? E construiu essa história. Então, não existe povo sem história. Hoje que nós estamos vivendo hoje, nós devemos a alguém do passado. E aproveitando, agora você vai ficar aí para ficar curtindo uma poesia que o italiano declamou pra gente. A gente volta logo. Filho, vem cá, corre. Sou seu pai, sou seu amigo. Senta aqui comigo. Quero te aconselhar. Olha aquele prego ali na parede. Aquele prego sabe a minha vida.
conhece a minha vida, mas agora eu quero te falar. Naquele prego, eu pendurei o meu laço, o arreio do Picasso, meu cavalo de estimação. Pendurei um par de espora que me custou muito dinheiro, o chapéu de boiadeiro que eu lhe dava lá no sertão. Naquele prego, pendurei muito cansaço, muito suor do mormaço e a poeira do estradão. Naquele prego, muitas vezes pendurei minhas mágoas, meus sentimentos eu guardava para não machucar seu coração. De agora em diante, vou tirar o meu laço, o arreio do Picasso e as esporas vou guardar. E quero que você pendure ali uma sacola cheia de livro da escola e a vontade de estudar. E amanhã, quando estiver aqui sentado, recordando o passado, olhando para aquele prego pioneiro, quero que seja um doutor formado, daqueles bem afamado, e diga sempre em alto brado: sou filho de um boiadeiro. Tudo comprava do pobrezinho coitado. Uma tarde de setembro, triste fato acontecia. Um pobre homem coitado a sua vida perdia. Do último andar de um prédio um carpinteiro caía. Essa é uma balancinha também muito usada, né? Na década de 80, até mesmo na década de 90, que era uma balança que todo mundo chama balança de peixeiro, né? E usada muito em feiras, né? Nas feiras aí a gente usava muito. Mas essa molecada que tá hoje aí no advento da internet, essa informática toda, jamais vai saber o que foi essa balança. Mas através dessa balança que tem toda essa história. E agora você vai acompanhar a entrevista que eu fiz com o Jairão, que mostrou para mim vários tesouros que existem aqui. Curte só. Essa viola aqui é uma relíquia que eu tenho. E essa viola é as primeiras violas que foi introduzida no Brasil. Então essa viola aqui, aproximadamente, ela tem em torno de 100 anos. Talvez até mais. Então ela é inteira construída, o corpo dela é construído de cedro, o braço é ébano e as cravilhas, né, também é ébano, né? Então essa viola eu ganhei de um amigo que ela estava encostada lá, essa viola. Então quando eu vi essa viola, ele não conhecia a história disso aqui. Como a gente tem uma tradição na família, que eu toco violão, o meu irmão toca violão, a minha irmã toca sanfona, então essas coisas, então eu já conhecia mais ou menos. Então, quando eu vi isso aqui, eu peguei e mandei restaurar essa viola. Você está entendendo? Então hoje está aqui exposto para o pessoal que vem visitar a nossa venda aqui, para as crianças, principalmente para as crianças que não conhecem o instrumento, que isso aqui é uma... A gente vê as escolas, as pessoas praticando, informando as crianças de música, sem conhecer a tradição, a história dos instrumentos. Então, a gente já conversou aqui com o Nenê, que é o proprietário aqui, para a gente trazer as crianças da escola aqui, para a gente mostrar esse tipo de coisa aqui, que talvez eles não conhecem. Está entendendo? Talvez até as professoras não sabem a tradição do instrumento musical. E por isso que, especialmente, eu trouxe esse instrumento aqui para mostrar para vocês o valor da cultura brasileira e da portuguesa, né? Que a viola é portuguesa. Olha, eu acho uma ótima iniciativa realmente, porque eu acho que nós não podemos perder essas memórias, né? Eu acho que os nossos filhos estão vindo, eu acho muito importante mesmo estar trazendo as crianças aqui. E essa viola deve ter um valor inestimável, não é mesmo? Ah, com certeza. Isso aqui já me ofereceram um dinheiro bom para ela, mas não tem preço. Uma que é o valor estimável que eu tenho, que eu ganhei de um amigo. Você está entendendo? Então, isso aqui não tem... jamais eu venderia. Jamais... Eu não vendo isso aqui. Isso aqui não tem preço
que paga isso aqui. Isso aqui é a nossa relíquia. Agora o senhor falou para mim das crianças que vêm para vir conhecer a viola. A criançada está acostumada com videogame, esses tipos de jogos, instrumento, assim. E quando uma criança vê o impacto, assim, tem alguma história que marcou muito, assim? A primeira coisa que a criança vê, ela pergunta o que é. É cavaquinho, é isso, aquilo? Não sabe, ela não conhece. Então a gente tem que falar, não, isso aqui foi a primeira viola que foi introduzida no Brasil, veio através dos portugueses, você está entendendo? Então, essa viola, a escala dela é 10 trastes, né? Então a gente dá uma orientação, poucas, né? Porque a gente também, eu não sou músico, né? Então a gente não tem aquele conhecimento fundamental que a gente poderia passar para as crianças. Então eu faço até um apelo para vocês da televisão que traga alguém que tenha noção do que tem aqui dentro aqui para mostrar para as crianças, fazer por exemplo, trazer a escola, por exemplo, vamos trazer uma escola aqui para conhecer, trazer um educador, falou isso aqui, tá, para as crianças saberem de onde eles vieram, a tradição brasileira, do povo caipira em si, né? Outra história interessante que o Jairão vai contar para mim é a respeito dessa caixa aqui, né, Jairão? Conta pra gente como foi que você encontrou essa caixa. Olha, essa caixa foi um achado, isso aí foi um ganho na loteria. Porque quem jogou essa caixa fora não sabe o valor estimativo que isso tem para nossa venda e para quem não conheceu isso aqui. Eu tenho 58 anos de idade, eu nunca vi um negócio na minha vida, eu morei em fazenda, nasci em fazenda, compramos em armazém, em vendas, eu nunca vi isso aqui. Então eu estava andando em São Manuel, parei meu carro, eu vi essa caixa. Quando eu fui olhar essa caixa, eu vi que estava escrito alguma coisa nessa caixa. Quando eu vi, estava escrito a Sica. Falei, puxa vida, uma caixa da Sica? Aí que eu fui ver os detalhes dela. Como você pode verificar aqui do lado aqui, que tem aqui, ó, 150 latas de 1/5 de quilo. Você vê que não era nem gramas. Então, isso aqui é uma relíquia. Eu levei uma pessoa para olhar a madeira, para ele me falar o que era essa madeira. Ele falou, isso aqui é cedro. Então você veja bem, eu com 58 anos de idade, eu nunca vi uma caixa dessa. Não, eu acredito em umas pessoas que já viram, que vieram aqui, que viram e falaram para mim que isso aqui tem entre 80 e 70, de 70 até 90 anos. Não sei quando que a Sica foi criada para lançar isso aqui. Eu acredito que isso aqui deveria ser um material de exportação. Foi um tesouro encontrado. Com certeza. Isso aqui foi um tesouro encontrado. Então aqui tem umas 3 ou 4 coisas aqui que a gente trata como um tesouro. É essa caixa, esse rádio, esta viola e esse rolo de fumo, que foi um amigo nosso que fez, foi ele que fez para trazer e dar de presente para a gente aqui. Tá certo, obrigada, Jairão. E olha, não saia daí porque no próximo bloco tem muitas outras histórias interessantes para você. Olá pessoal, estou aqui para trazer para vocês o programa Pesca Aventura. Toda vez que a gente sai para gravar é como se fosse a nossa primeira pescaria. E a preocupação é sempre trazer o que há de melhor em peixes, técnicas, ecologia, turismo, tudo sempre regado com muita emoção. Vamos juntos pescar e viajar por rios, mares e locais fantásticos. Espero você nesse canal. Até! Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo o que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense.
estamos tão sozinhos. Tenho certeza que alguém vai nos ajudar. Vem nessa onda, bicho, amor, doação, cuidado e carinho com seu amigão. APA é assim que se faz. Protege, ajuda, cuida dos animais. APA, Associação Protetora dos Animais. Há mais de 10 anos trabalha com a conscientização da posse responsável, castração de animais e muito mais. Junte-se a nós você também. Mais informações, ligue 9701-288. Colabore ou seja voluntário. APA. Toda sexta na TV Alfa, Flash Mix. Os melhores videoclipes do passado. Só velharia. Somente flashbacks. Flash Mix, aqui na TV Alfa. A primeira vez que eu fumei crack, eu só queria experimentar. Mas no mesmo dia eu fumei mais 5 vezes. Eu quis mais. E comecei a gastar tudo que eu tinha. Roubei minha própria casa. Só para conseguir a pedra. Bati na minha família. Quando o crack pega alguém da sua família, todos sofrem igual. Toda sexta na TV Alfa, você tem um encontro marcado com Márcio Paes de Almeida. Um programa com muita informação, descontração com entrevistados especiais. Encontro marcado. Toda sexta na TV Alfa. E estamos aqui com o senhor Antônio Paulo Bonomi, ele que é um dos botucatuenses, trabalhou muitos e muitos anos na ferrovia, né? E aposentou na Sorocabana. Quanto tempo o senhor é aposentado, senhor Bonomi? Faz apenas 44 anos. 44 anos? Com a graça de Deus. E conta um pouquinho dessa história. O senhor começou como na ferrovia? Comecei de criança. Eu saí da escola vitoriana, onde eu fiz o 4º ano, em 1936. Aí, logo em seguida, entrei na Sorocabana, na estação de Araquá, ramal de Porto Martins, que foi extinguida há muito tempo. E lá eu iniciei a aprendizagem do telégrafo, esse que está aqui. Agora, só para o telespectador entender, Araquá ficava próximo ao Porto Martins. Porto Martins é aquele que foi inundado pelas águas através da represa de Barra Bonita? Isso mesmo. Era Vitoriana, 13 de maio, à esquerda ia para Araquá, onde era a Fazenda Redenção, do pai do Ademar de Barro, e à direita ia para Porto Martins, hoje onde é o Rio Bonito. Deixa eu matar uma curiosidade. O senhor era do tempo em que o trem chegava só até Vitoriana, parava lá, depois o pessoal desembarcava do trem e vinha de trole a Botucatu? É desse tempo ou não? Não, capaz. Isso aí foi no outro século. Esse tempo, a Sorocabana já estava até em Presidente Pitácio. É o ramal de Vitoriana, ia para 13 de maio, Porto Martins e Araquá. E lá que eu iniciei minha carreira. E lá eu fui até em 1938, 2 anos, para aprender o telégrafo. 2 anos para aprender o telégrafo? Porque o telégrafo é o alfabeto Morse, é universal. Então, depois que a gente estava recebendo e transmitindo telegrama, aí fui chamado aqui na chefia, aqui em Botucatu, em 1938. Aí eu fiz o concurso, apresentei no departamento pessoal, o encarregado mandou ir lá no armazém. De lá ele mandou um telegrama para mim, recebi, respondi para ele, aí fui aprovado. Aí ingressei como praticante substituto, em 1939. E dessa turma, o senhor lembra quem era o pessoal daquela época? Lembro. Aqui, lá em Araquá, tinha o chefe de estação, era o Antônio Cardia. E Botucatu, é o tempo do Burioli, que faleceu há muito tempo,
que era chefe de estação. E aí eu iniciei essa carreira aqui ao longo da linha, como praticante substituto. Depois fui promovido a praticante terceira, fui removido para Barra Grande, para lá de Avaré. E lá fiquei 1 ano mais ou menos. Que a ferrovia substituía tantas pessoas assim? Não tinha um profissional naquela época? Não, tinha, mas vagava um cargo aqui, se mandava a gente para lá. Como substituto, a gente esperava a chefia, mandava, fulano entrou em férias lá, vai para aquele lugar, entrou em licença, então era substituto, entendeu? Até que quando eu fui praticante terceiro, fui para Barra Grande, que lá como era praticante, mas já exerceu as funções de telegrafista. Lá eu fiquei em 1940, depois de Barra Grande, eu fui removido, vim para Inácio Pupo, depois eu voltei para Araquá, no quadro de folga, que dava folga para chefe de estação, 13 de maio, Araquá e Porto Martins. Pra gente que não viveu essa época, Inácio Pupo, onde ficava essa estação? São Manuel, Rodrigues Alves, Inácio Pupo, Paranhos, Alfredo Guedes, depois Lençóis, Virgílio Rocha, Agudos, Conceição e Bauru. Mas que memória boa. Agora eu vou fazer uma pergunta pro senhor. E daqui lá pro Paraná? Vamos ver se o senhor lembra de todas as estações. De Botucatu? Rubião Júnior, antigamente era médio de campo, depois Serra d'Água, Miranda Azevedo, Lobo, Macedônia, Ezequiel Ramos, 368, 1 km, Avaré, Ouro Branco, Barra Grande, Oliveira Coutinho. Depois Cerqueira César, Munduri, Batista Botelho, Bernardino de Campos, Luiz Pinto, Ipauçu, Chavante, Canitar e Ourinho. E dela vai longe a coisa. Mas que memória boa. E essas estações, por exemplo, Engenheiro Serra, Engenheiro Milho. Engenheiro Serra eu sei que é ali após Itatinga, Engenheiro Milho um pouquinho após. E essas estações eram subestações? Como que eram essas? Isso aí já foi depois na linha nova. Essa que o senhor está falando, a linha antiga? Era no trecho velho. Aí na linha nova já era Rubião, Paula Souza, Miranda Azevedo, Itatinga. Depois já ia para Engenheiro Vasco, Engenheiro Mille, Juca Novaes e Javaré. Depois era Ouro Branco, Baragana, que era... Tinha até estação de óleo, se eu não me engano, Manduri? Não, óleo não era da Sorocabana. Manduri era, depois de Cerqueira tinha São Bartolomeu, Manduri, Batista Botelho e Bernardino. Mas que memória fantástica! Bernardino Ramal para Santa Cruz do Rio Pardo. e Manduri para Piraju. Era Francisco Sodré e Piraju. Agora a gente corta um pouco o senhor, mas eu gostaria dessa vivência toda aí, longos e longos anos na ferrovia, né? Deve ter muitas curiosidades para o senhor contar para a gente, né? Conta algumas delas para nós que o senhor viveu nesse tempo todo. Eu vivi de tudo, vi muita emoção com um acidente que aconteceu comigo quando eu já era despachador.
acidente que eu precisei até entrar em licença, o médico me deu licença. Que tipo de acidente foi esse? Esse aí eu era já despachador. Foi em 1955, 56 por aí. Eu estava trabalhando à noite, eu fazia horário da meia-noite às 7, no seletivo. Seletivo que a gente comandava o trecho todo, falando com a estação, determinando o cruzamento, tudo quanto é coisa. Isso pro seletivo era o responsável por o trem não chocar um com o outro? Isso? A gente controlava tudo. Então, era umas 3h30 mais ou menos da manhã, estava em Rubião, eu telegrafei Rubião, veio, Rubião, esse aparelho aqui. Rubião, gente, fala Rubião. O N8 já partiu do Paula Souza? Falei, já partiu até adiantado, 5 minutos, só estou 5 adiantado. Falei, o que houve? Ele não falou nada, falei, nossa, o que será que aconteceu? Não demorou 2 minutos, ele veio. Rubião, o estatar partiu sem staff, arrancamos a mangueira, puxou a mangueira, na coisa, o trem parou. Que era tudo breca-vácuo, parou, falou, tá, cuidado, não deixa o N8 passar, para ficar lá do semáforo, lá, que senão vai rodar em farsa, que já era de madrugada, manda recolher logo. Tá bom, pegou e saiu. Não demorou nada, ele falou que o trem partiu. O vento partiu, foi embora. O que eu fiz? No quadro do seletivo, onde tinha a chave onde chamava as estações, a gente tinha uma chave vermelha que acionava as subestações. Virava aquela chavinha, desligava toda a rede aérea. Aí tinha a subestação de Forte Mira Azevedo, Barra Grande e Bernardino de Campos. E quando desligava toda a rede, parava todos os trens? Era locomotiva elétrica, né? Parava. Aí quando ele falou, eu desliguei a chave, imediatamente eu escutava a indução que dava no seletivo. Aí a cabine aqui do Botucatu deu a chegada de um trem. Eu falei, é diesel? Não, é elétrico, mas eu falei, não pode ser que está desligado. Corri no seletivo, no escritório encarregado, nós tínhamos um aparelho, falava diretamente com São Paulo. Falei com o colega, desligue imediatamente, que vai chocar o N8 com carga. E como que era essa comunicação? Como que era? Por telefone ou por telégrafo? Era seletivo, particular, seletivo, interno, né? Aí ele desligou a rede toda e antes disso o Rubião falou, mas acho que o senhor conseguiu desligar, que eu escutei um barulho lá. Aí o senhor já pensou coisa ruim? Aí logo aí depois, foi no quilômetro 284, logo aí depois da chácara dos bancários, naquela curva, que foi abatida. E esse trem, Extra 2042, estava com 743 toneladas. Pegou excesso em Rubião, que lá é outro perfil de linha, que ia para cima, era 1.000 toneladas. E o maquinista desse Extra, que partiu, era o Augusto Garvani, falecido. Tá com Deus. Ele pegou a sorte de tudo. O maquinista que vinha com o N8, José Soares Lima, o foguista falou para ele, José, parece que vem descendo um trem lá. Não, acho que está no chicote lá em Rubião, está manobrando lá. Não, seu Zé, mas parece que vem vindo mesmo. O Zé pegou, foi ver, desligou o pantógrafo da locomotiva do noturno e deitaram no corredor da locomotiva, que era 130 toneladas. Brecou o trem inteiro. O outro veio, pão, foi aquela... Bateu atrás. Aí, eu nessa hora... E estava carregado de quê? Aquele acidente com os bois? Não, essa não, era gonda de pedra, tudo quanto é coisa, que ia lá para Prudente, para todo lado lá. Aí eu perguntei, daí a pouco, e nesse intervalo, antes de acontecer, eu já acionei o primeiro encarregado do movimento que morava no pátio, falei, seu Árvore, corre aqui que vai dar um acidente, o N8 chocou com carga. Já chamei o Hospital Sorocabana, Misericórdia, providenciar a ambulância, que só tinha esse socorro. E o depósito para o socorro, aí eu escutei, porque o chefe de trem levava um aparelho portátil com os cabos, levava todo o trem tinha. Quando acontecia qualquer coisa no trecho, ele ligava no seletivo
e falava com a gente. Seletivo é um telefone, né? É esse aí, ó. Então o Moacir vai mostrar um pouquinho das imagens do seletivo. É isso aqui. Aí ele pegou, já escutei, 284, movimento, tá uma montoeira aqui. Eu falei, o maquinista do extra aí, não sei que tá tudo no escuro aqui. Falou, tá um gôndola de pedra por cima de outra, de coisa e tal. Resultado, graças a Deus, o noturno era dessa composição Buda de arraço. Só que aconteceu, quebrou o para-choque entre o carro correio e o breque de bagagem e houve 22 feridos. O mais grave, fratura de perna. Graças a Deus. Só, nessa batida toda só teve um que teve fratura de perna. Foi 22 feridos. Agora aí, quando foi outro dia, o diretor da Sorocabana veio aí com o superintendente lá de São Paulo. O que o despachador fez que não evitou acidente, que não desligou a rede aérea? Era o senhor, no caso. Falou, não, desligou. Mas a energia foi alimentada pela subestação de Apuã. Porque quando fizeram a rede aérea aqui, eles pensaram que quando desligasse a rede aérea, que estava descendo o trem aí do túnel para baixo, fosse desligar, o trem ia disparar e ia fazer outro acidente. Então, aí eu fui salvo, né? É uma falha de engenharia enorme, né? Falha de engenharia. E daí, graças a Deus, que depois do inquérito queriam saber por que o trem vinha vindo adiantado. Fui chamando na coisa do inquérito. Falei, eu tô vendo a estação que avisa, tem horário. Eu grafo aqui, tá no horário. Falei, quando chegou em Paula Souza, no horário, ainda peguei e chamei a atenção do telegrafista. Falei, aí, o horário é 3h50, 3h51. Ele sortou a 3h45. Falei, tá gravado no gráfico. Falei, eu não tenho televisão aqui no aparelho. Aí ficou assim, tá, e graças a Deus que não houve mais nada, viu? Então, mas agora o senhor contou uma história trágica até, né? Mas e deve ter também passado, né? Por muitas alegrias, né? E conta algumas que o senhor lembra, as alegrias que o senhor teve durante todo esse tempo na Sorocabana. Alegria é quando tinha jogo da Ferroviária. O jogo da Ferroviária, que eu fui diretor 12 anos, depois presidente, que me pegaram a laço, né? A nossa diversão naquele tempo é ver jogo de futebol aí no nosso campo. E também quando via as promoções também, né? Então receber a promoção era aquela alegria. E vivendo sempre em harmonia com os amigos, com os colegas. E assim foi. Eu fiquei 16 anos como despachador. Bateu recorde. Aí sentado na mesa lá. Aqui na estação de Botucatu? Não, na chefia aí. Lá onde é hoje a secretaria. Ali na Major Mateus. Era na Major Mateus. Ali tinha as duas seções do movimento, era a superintendência, a inspetoria de estação, tudo ali, né? Mas sempre nesse meio, que eu gostaria que o senhor lembrasse de dos amigos, né? Que o senhor passou, que deixou saudade, deixou lembrança. Então é muito gostoso para a história. Os amigos nossos teve tanto. Lembra de alguns deles, eu sei que é difícil lembrar, né? Mas é bacana a gente lembrar. Quem está assistindo nesse momento vai lembrar, ou é parente de alguém, ou conheceu, ou foi amigo, e assim é a história. Tem tantos amigos, graças a Deus, meu colega de serviço. Muitos já foram. Hoje quem está aí é só a turma minha que eu fui
superiores dele aí que aposentaram junto depois de mim, tá na mesma situação. Tem aí o Valdir, tem o Basso, o Ademir da Nóbrega, o Romildo Buscarol, o Valdemar Fraga, uma infinidade de amigos aí, viu? Esse todos trabalhavam ali na administração? Todo mundo. E nessa matéria de hoje vocês acompanharam a vendinha do Zé e o seu Boname contando sobre a ferrovia. E na semana que vem tem muito mais história para vocês. Não percam. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.